A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, que diz: Disse-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos ao Senhor. Porém ele lhes disse: Se em suas mãos não vir o sinal dos cravos, e não pôr meu dedo no lugar dos cravos, e não pôr minha mão em seu lado, em maneira nenhuma crerei. Essa passagem é uma passagem onde o Senhor Jesus, após ele ter ressuscitado, ele vai aparecer aos discípulos. E Tomé, ele não se fazia presente naquele momento ao qual o Senhor apareceu aos seus discípulos. E nós vamos ver que Tomé, essa figura tão conhecida e até falado, muitos falam, se só vou crer, se eu ver, e isso, é o que nós muitas das vezes até nos colocamos nessa situação. Esperamos ver. E Tomé, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E na Bíblia nós vamos ver que Tomé também ele é chamado de Dídimo, com a leitura que fizemos, que é o equivalente, no grego do hebraico, Tomé, ambos significa gêmeo. A Escritura não nos dá o nome do gêmeo, de Tomé. Vamos ver também que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Tomé é mencionado apenas nas listas dos apóstolos. Mas no Evangelho de João, Tomé ele desempenha um papel importante em 2 relatos significativos. Perto do fim do ministério terreno de Jesus, algumas pessoas na Judéia estavam tramando a morte do Senhor. E foi durante esse período que Jesus e os discípulos receberam a notícia de que seu amigo Lázaro estava à beira da morte. Temendo por suas vidas, os discípulos tentaram convencer Jesus a não voltar para a cidade natal de Lázaro, Betânia, que ficava perto de Jerusalém, onde ameaças de morte certamente os aguardavam. Jesus estava decidido a ir. No entanto, e Tomé, ele falou aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Quem disse lá em João 11,16, quem disse isso foi Tomé. Então, a prontidão de Tomé em ficar com Jesus, apesar das consequências, é digna de nota. Embora a sua perspectiva possa ter sido pessimista e suas palavras bastante sombrias, Tomé ele demonstrou extrema lealdade a Jesus. Aprendemos com a vida de Tomé que ele estava profundamente comprometido com seu mestre e ainda assim, lutava com dúvidas e questionamento. No dia da sua ressurreição, Jesus ele apareceu a um grupo de discípulos, em uma sala fechada. Por alguma razão, Tomé não estava com eles para esse evento extremamente significativo. Mais tarde, quando os discípulos disseram a Tomé que havia visto o Senhor ressuscitado, ele respondeu, João 20:25, que é o nosso devocional: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Com essas famosas palavras, Tomé ele ganha um apelido pelo qual seria lembrado ao longo da história, o Tomé duvidoso. Para Tomé e para muitos de nós, ver é crer. Mas o ceticismo de Tomé não era o mesmo que a oposição mundana à verdade. Sua dúvida
representa uma busca genuína, né, e amante da verdade. Anteriormente, Jesus havia avisado aos discípulos sobre a sua partida iminente, que estava indo para a casa de seu pai, para preparar um lugar para eles. Os discípulos ficaram confusos com a linguagem misteriosa de Jesus. O ceticismo honesto e a natureza, né, inquisitiva de Tomé fizeram com que ele fosse o primeiro a perguntar. Isso está em João 14,5. Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? E Jesus ele responde a Tomé com essas palavras notáveis: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não estava falando sobre conhecer, né, uma rota ou um local, mas sobre conhecer uma pessoa. Quando Tomé disse aos outros discípulos que precisava de provas para acreditar que Jesus havia ressuscitado, ele estava falando honestamente. A fé sincera não proíbe a investigação sincera. 8 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos se reuniram novamente. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus apareceu a eles mais uma vez e convidou Tomé a tocar as feridas e ver por si mesmo. Versículo 20, capítulo 20, versículo 27. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crentes. Jesus sabia no que Tomé precisava acreditar e forneceu evidência. Jesus encontrou Tomé com amor, né, no ponto exato da sua necessidade, e depois o guiou de volta à fé. Podemos ser honestos com Deus sobre nossas dúvidas e questionamento. Ele entende nossas lutas e é perfeitamente capaz de fortalecer nossa fé. Como Tomé, seremos capazes de confessar: Senhor meu e Deus meu, com plena confiança em quem Jesus é. Depois que Jesus ele confirmou a fé de Tomé, ele se dirigiu a todos os futuros leitores do Evangelho de João com estas palavras: Porque me viste crestes? Porque me viste crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Essas palavras atravessam as eras para ajudar e incentivar todos nós que não vimos o Cristo ressuscitado e ainda assim acreditamos nele. Algum dia depois, Tomé estava pescando com Pedro e os outros discípulos quando Jesus apareceu a eles no Mar da Galileia. A última menção de Tomé está em Atos, capítulo 1, versículo 13, onde ele é listado entre os discípulos. Escritos extrabíblicos e a tradição cristã afirma que Tomé levou o evangelho para a Pártia, ou para a Índia, e que foi martirizado por sua fé. No final, o apelido Tomé duvidoso, é um tanto infeliz. É verdade que Tomé exigiu provas do milagre da ressurreição de Cristo antes de aceitar a verdade. A dúvida foi um fator importante em sua resposta aos amigos, mas não foi a qualidade que definiu sua vida. Tomé deveria ser mais conhecido por sua lealdade, sua obediência ao Evangelho e sua fé. Que nesse dia você também possa entender que o nosso Deus, Ele entende quando nós conversamos com Ele, colocamos diante dele certas causas, certos questionamentos, quando somos honestos com Ele e falamos com Ele, colocamos uma situação diante do Senhor. Então, que nesse dia você possa colocar diante do Senhor as suas dúvidas, as suas dores,
aquilo que te preocupa, aquilo que está te colocando ansioso, e tenha certeza que o Senhor está pronto a te responder nesse dia. Fica na paz.